os diferenciais da Five Star. Um que muitas vezes é a virada de chave para um fechamento, para um cliente realmente decidir pela Five Star, é o nosso briefing. O briefing com a gente consegue deixar muito claro para o cliente o que ele quer, o que ele precisa e os meios de consegui-lo, desde de meio orçamentário, até meio de prazo, até possibilidade técnica de construção, qual o melhor método para ser feito, qual a melhor qualidade. Isso a gente passa muita segurança para o cliente, porque a gente tem uma experiência no mercado, a gente estuda continuamente o tema de engenharia e reforma, mesmo após muito tempo de formados, e sempre busca profissionais capacitados para atender essa demanda. Eu acho que em partes é isso que ele disse. Quando a gente senta para conversar com o cliente e ter esse primeiro contato, como nós somos um grupo, então temos esse know-how de especialidade em todas as áreas, a gente já passou por muita situação, então a gente consegue prever algumas dificuldades que esse cliente vai ter no meio do caminho. Então a gente já consegue antecipar para ele algumas dificuldades que nós vamos encontrar, e eu acho que isso passa muita credibilidade, mostra para ele a nossa expertise, e isso é um diferencial para a gente já antecipar algumas fases antes que elas aconteçam. A confiabilidade, a clareza, a segurança, as indicações que a Five Star tem são indicações fortes. Então o cliente se sente seguro e confia na gente com às vezes o sonho da família, que é uma empresa, ou às vezes a vida de muita gente que depende daquele ambiente de trabalho, a segurança, sabe que a gente trabalha com responsabilidade e que no final vai ser muito melhor do que o planejado. Isso sempre acontece. Acho que o que ele quis dizer é essa questão da empatia, né? A gente se colocar do outro lado, qual é a dificuldade, o que isso vai acarretar na vida do próximo. Então a gente se coloca muito no lugar do nosso cliente para entender tudo o que vai acontecer e entregar um melhor resultado possível. Propondo soluções técnicas, inovadoras e eficientes para a solução desses problemas identificados. Cada orçamento tem suas dificuldades, cada orçamento tem suas necessidades. Então, cada caso, em cima dessas necessidades, a gente propõe um plano de ação eficiente para isso. Seria, às vezes, o cliente não pode parar a operação durante o dia, mas às vezes ele consegue liberar a noite para trabalhar. A gente monta a equipe, começa a trabalhar à noite, entra em equipe de limpeza e organização para deixar tudo pronto para ele continuar a atividade durante o dia, e isolando somente o mínimo necessário para nossas atividades. O corporativo também às vezes é possível, dependendo da interferência. Às vezes é só uma sala, outra, ou faz metade do andar, depois outra metade. Cada caso a gente tem várias soluções. Se você me ligar hoje e me pedir, Suiane, eu tenho um problema, passa um orçamento para mim, a gente não consegue te fazer um orçamento antes da gente sentar, bater um papo com você para entender qual a sua real necessidade. Porque acontece muito de, às vezes, você tem um problema oculto que você não sabe. Então a gente vai sentar, vai entender qual é a sua rotina, vai entender qual é a sua logística para traçar o melhor plano estratégico e te atender da melhor maneira e da maneira que vai fazer eficiência para vocês e para sua operação. Sim. Às vezes o cliente tem um problema, uma autuação por uma irregularidade, alguma coisa. E às vezes essa autuação é em cima de um problema só. Durante a vistoria a gente identifica N fatores que poderiam acarretar outras autuações também. Então, no nosso orçamento e no nosso diálogo com o cliente, a gente expõe todos esses problemas. Fala, ó, você foi autuado por isso. Para resolver isso é assim. Mas além dessa autuação, se o mesmo fiscal voltar, ele pode te autuar nisso, nisso, naquilo. Vamos já fazer um apanhado geral, vamos já deixar tudo em ordem para que você não tenha mais problemas dessa forma.
Essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente que a gente fez um orçamento para ele. Ele é uma indústria de máscaras. Então eles compraram um prédio novo e a gente está fazendo um projeto executivo para ele e posteriormente vai orçar a obra. Então nós fomos até o local para entender como é a edificação hoje, quais eram as mudanças que seria necessário acarretar no imóvel e entender também o que o cliente tinha de visão, o que daria certo para ele. Então a gente foi até o local e aí eu comecei a falar, essa escada a gente tem que mudar. Esse banheiro não pode ficar assim, temos que trazer um banheiro acessível. E ele virou para mim e falou assim, você é a pessoa que traz as más notícias? Eu falei, eu estou te dando as más notícias no momento certo, para depois você não ser pego desprevenido. Então aí, depois que a gente fez um pré-projeto para ele, com as ideias deles, com os apontamentos que nós trouxemos, foi a hora da gente fazer o layout. Eu falei, para mim entender melhor, eu quero ir lá na sua fábrica hoje, ver como que funciona o seu dia a dia, para mim trazer um layout otimizado para você. Então eu fui lá, vi como que funcionava, quantas pessoas, como que era a operação dele, e aí, conhecendo a operação dele melhor, a gente propôs um layout para otimizar ainda mais a produção dele. Ele falou, Ciane, você vai mexer nas características do imóvel, você vai tirar a identidade do imóvel? Eu falei, não, eu vou tirar a dor de cabeça que futuramente você vai ter. Então, nesse projeto, a gente já colocou todos os sistemas de combate a incêndio, fizemos um projeto que vai atender a Anvisa, mexemos nas escadas para deixar escadas acessíveis, banheiros acessíveis. Então, toda a dor de cabeça que ele está tendo é agora para procurar o orçamento, porque depois ele não vai ter notificação. A prefeitura pode ir, o Ministério Público pode ir lá, o imóvel dele vai estar redondinho, para a única preocupação dele é fazer o serviço dele com qualidade e atender bem os clientes dele. Pessoa física não entra tanto nessa questão de institucional. Pessoa física ele não precisa de uma licença de funcionamento e tal, mas ele tem outros problemas pessoais. Às vezes tem uma pessoa com deficiência, às vezes ele gosta mais de, como o arquiteto comentou antes, gosta mais de receber pessoas, ele precisa de uma sala mais ampla. Às vezes ele tem uma família pequena, só um casal com um filho, não tem planos de crescer. Às vezes então a gente capricha mais em quartos e escritórios. Nessa conversa a gente consegue identificar e adaptar o projeto para que seja mais eficiente para aquela necessidade. Eu acho que tudo faz parte de você fazer essa boa identificação do problema, né? Você sentar e ter essa conversa mesmo, perder um tempo de início para entender a real necessidade para fazer um projeto o mais assertivo possível. Independente se é comercial ou residencial, você tem que trazer o mais próximo do que o cliente quer para a realidade e trazer um projeto o mais assertivo possível. No residencial, eu acredito que a maior dor que a gente tem é, muitas pessoas falam, é só uma casa, é só uma reforminha. Então, eles já começam sem um planejamento. Então, o que acontece muito é a gente já pegar uma obra andando e ter que apagar o incêndio. Ah, eu queria ter feito isso, mas o pedreiro não deixou a infra de elétrica. Ah, era para ser um banheiro aqui, agora o que é que eu faço? Então, a gente, infelizmente, na parte residencial ainda tem muito... As pessoas ainda têm muito essa cabeça fechada de é pouca coisa, eu vou resolver, e já chega com a gente com um problema para ser resolvido realmente. A maioria dos nossos clientes, pessoa física, exceto os ex-clientes, que agora sempre chamam a gente, mas os novos porque recebeu uma autuação, porque teve uma obra embargada, porque teve um desabamento, alguma coisa, um risco de desabamento e está interditado. Então, esse é o perfil de cliente que mais chega para a gente, porque a maioria dos outros profissionais não tem experiência ou não tem disponibilidade para atender, e nós identificamos o problema e verificamos qual é a melhor solução. Às vezes é um reforço, às vezes é uma demolição, é uma reconstrução, e tudo isso também depende da parte documental. A gente faz todos os projetos, desde
projeto de escoramento, até o reforço, depois propõe obra emergencial na prefeitura para legalizar, entra com uma solicitação de alvará e após isso a gente faz a efetiva necessidade, que é a reforma que o cliente iniciou originalmente e criou um problema e voltou para a gente resolver. A maioria dos nossos clientes, pessoa física, infelizmente acontece dessa forma. Aí, mas esses geralmente indicam para os demais, aí os demais antes de ter problema já chamam a gente, ocorre tudo mais tranquilo. Mas tem sido nos últimos anos bem recorrente esse tipo de coisa. Às vezes eu ia só demolir uma casa velha, aí às vezes interfere na estrutura da casa do vizinho ou em um muro da casa do vizinho, e isso acaba gerando desde o atrito entre os vizinhos até problemas legais. E a gente auxilia eles nisso na parte de engenharia e também fazemos a indicação de como ele deve proceder para sanar esses problemas, para não ter nenhum atrito com o vizinho e para que todo mundo fique bem no final. Como nós somos um grupo e nós somos um escritório técnico de projetos de engenharia, nós temos muitas parcerias com outros escritórios de arquitetura. Então, o pessoal chega já com um problema, preciso regularizar uma obra na prefeitura, ou tem um reforço estrutural para fazer. Como eles sabem que nós resolvemos essa parte técnica, então chega muito esse tipo de demanda para a gente. Muitas das vezes nós atendemos mais essa parte técnica do que, vamos dizer, a parte boa, que é o criar do zero, né? A gente já pega algo encaminhado para solucionar, o que não é uma coisa ruim, como eu disse anteriormente. Nós fundamos a Five Star exatamente com esse intuito, resolver problemas, né? Ser uma empresa de engenharia que soluciona os problemas. Então, a gente não tem probleminha ou problemão, a gente trata tudo com o mesmo grau de responsabilidade para trazer uma entrega final, né? O começo pode não ter sido como previsto, mas que o final seja o almejado. Voltando aí nessa ideia que ela falou, como é recorrente essa necessidade de adequação depois, uma necessidade de refazer um serviço que já deveria ser planejado, por isso a gente criou a Five Star, que todos os nossos clientes que iniciam com a gente não passem por esse tipo de transtorno, de precisar contratar outra empresa, de precisar chamar outra pessoa para consertar. Desde o início a gente já identifica todos os problemas, passa tudo para o cliente, as suas necessidades, e após o término da obra, um resultado satisfatório. Daí que surgiu o 360. Isso, exatamente. Daí. Do conceito que a Five Star pode não ser a primeira escolha, mas ela vai ser a última, com certeza. Ela vai resolver o seu problema. Para evitar, porque já teve vários clientes que depois de falar com a gente, falam, nossa, se eu tivesse feito isso desde o início dessa forma, teria dado certo, eu não teria gastado tanto, já teria acabado. Então a gente resolveu propor isso para os clientes, deixar isso no mercado para que a gente não fique só apagando incêndio, mas evitando que incêndios ocorram.